Caríssimo Clube de Leitura, eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse vídeo de hoje, um pouco sobre a reflexão do Papa Leão XIV na sua homilia do dia 1º de junho de 2025, na missa do Jubileu das Famílias, Crianças, Avós e Idosos. Então, ele traz uma reflexão aqui sobre a família. Talvez algumas de vocês já tenham visto algum corte ou até tenham assistido a homilia inteira. Eu recomendo que vocês pesquisem no site do Vaticano a homilia integralmente, vale muito a pena a leitura, ou então no YouTube você consegue encontrar aí o vídeo da pregação também com a tradução em português. Eu não vou fazer a leitura inteira, mas vou comentar aqui um pouquinho daquilo que foi falado pelo Papa Leão XIV. Toda a reflexão do Papa se concentra em torno de um discurso de Nosso Senhor na última ceia, onde ele fala sobre a unidade. Cristo pede que todos sejam um, que todos nós sejamos um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que assim eles estejam em nós, como diz o versículo 21 do capítulo 17 de São João. O Papa começa falando sobre essa unidade. A unidade pela qual Jesus reza, diz o Papa, é uma comunhão fundada no amor com que Deus ama. Do Pai provém a vida e a salvação. Então, olha só, Cristo pede a unidade, mas Cristo não pede uma unidade qualquer. A unidade que Cristo pede, a unidade pela qual Jesus reza, é uma comunhão fundada no amor com que Deus ama. Não é fundada num amor genérico também. Ou seja, Cristo não nos une como se nós fôssemos uma massa informe, mas Ele quer nos unir no amor, mais especificamente no amor com que Deus nos ama. É do amor com que Deus nos ama que nasce a vida, que nasce a salvação. Esse amor é um dom que Jesus vem trazer. Ou seja, esse amor não é algo que nós conseguimos conquistar por nossas próprias forças. Nós precisamos receber como dom e receber de Cristo. Baseado nesse princípio, então, claro, eu pulei aqui algumas coisas, mas só para a gente entender. Baseado nesse princípio que o Papa vai fazer a sua reflexão acerca da família, baseado nessa ideia de que Deus quer nos unir no seu amor. Então ele diz: recebemos a vida antes de a termos desejado. Claro, a gente nasceu, ninguém pediu aqui para ser concebido nem para nascer. Mas, assim que nascemos, nós temos necessidade dos outros para viver. Claro, se você parar para pensar, ainda antes de nascer, a gente precisa, pelo menos, da mãe, para viver. Todos nós vivemos graças a uma relação, ou seja, a um vínculo livre e libertador de humanidade e de cuidado recíproco. Olha, o Papa está dizendo aqui um negócio bem óbvio, Ou seja, a gente é concebido e a gente nasce num contexto relacional, ou seja, num contexto em que as pessoas se comunicam, tanto porque a concepção depende de uma relação sexual, tanto porque a gente nasce já como filho de alguém, de duas pessoas, essas pessoas que são nossos pais, por sua vez, são filhos de outras e têm relacionamentos com de diversos tipos. Então, olha só, a gente já nasce dentro desse contexto relacional, de vínculos e de cuidado também. Cuidado recíproco. Então, a mãe, ela cuida do filho, só que ela precisa ser cuidada também por aquelas pessoas que estão auxiliando ali, é o médico, e, enfim. O ser humano foi feito dessa maneira, porque o próprio Deus é comunhão e relação, ou seja, o próprio Deus é trindade. Porém, diz o Papa, é verdade que às vezes essa humanidade, ou seja, isso que é tão humano, muitas vezes isso é traído.
Às vezes se invoca, diz o Papa, a liberdade não para dar a vida, mas para tirar a vida. Muitas vezes essa humanidade, essas relações e essa liberdade são colocadas em xeque, são mal utilizadas, são traídas, né? Como ele usa aqui. E aí que nasce também a realidade do pecado, né? A realidade do pecado, o mal, né? Que cria discórdia, que mata, e mesmo assim Cristo, ele diante dessa realidade, ele continua suplicando ao Pai a unidade, né? A oração de Cristo age como um bálsamo nas nossas feridas, tornando-se para todos um anúncio de perdão e reconciliação, né? Cristo, ele não olha para a humanidade pecadora e diz assim, olha, esse pessoal aí avacalhou tudo que eu tinha feito, eles rejeitaram o amor de Deus, então cada um se vire para lá, vou abandoná-los. Não, Cristo, ele vem até nós, ele se submete, né, à nossa realidade e ele reza para que nós sejamos um. Ele suplica esse bálsamo do perdão para nós. E, claro, né, essa reconciliação da humanidade com Deus passa também pela realidade da família. Essa união que precisa ser restaurada passa pela união da família. O Papa Leão diz, das famílias nasce o futuro dos povos. Nas últimas décadas, diz o Papa, recebemos um sinal que nos enche de alegria e ao mesmo tempo nos faz refletir. Refiro-me à beatificação e canonização de casais, não separadamente, mas juntos, enquanto casais. Penso em Luís e Zélia Martin, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles são bem conhecidos, né? Como também os beatos Luís e Maria Beltrame Quattrocchi, cuja vida familiar transcorreu em Roma no século passado. Não nos esqueçamos da família polaca Uma, pais e filhos unidos no amor e no martírio. Eu dizia que se trata de um sinal que faz pensar, pois a Igreja, apresentando-os como testemunhos exemplares de cônjuges, diz-nos realmente que o mundo de hoje precisa da aliança conjugal para conhecer e acolher o amor de Deus e superar com sua força que une e reconcilia as forças que desagregam as relações e as sociedades. Eu acho que essa última frase desse parágrafo é muito importante para nós. O mundo de hoje precisa da aliança conjugal para conhecer e acolher o amor de Deus e superar, com sua força que une e reconcilia, as forças que desagregam as relações e as sociedades. A aliança conjugal como lugar especial do acolhimento do amor de Deus é um sinal, uma força que mostra para a sociedade, que mostra para as relações todas humanas o poder agregador, o poder de unidade que existe no amor de Deus. Já acolher o amor de Deus para superar essa desagregação do pecado. E aqui, eu acho que por trás disso aqui existe um convite, um apelo à coragem. A gente escuta como padre, muitas vezes, alguns jovens que têm medo de constituir família, sobretudo têm medo de ter filhos, porque pensam assim, nosso mundo é tão cruel, o mundo é tão mau, o mundo está tão cheio de ideologias, e parece quase que uma maldade você colocar crianças inocentes num mundo como esse, quando na verdade a força do amor de Deus acolhido na família é a única maneira da gente conseguir restaurar, né, um pouco do bem nesse mundo, né? Em vez da pessoa se assustar com a realidade do mal, ela deveria entender que pela sua vocação passa esse bálsamo que cura a sociedade. Não que a gente acredite de forma utópica que nós vamos, né, na base da nossa vida cristã, conseguir
transformar a Terra num paraíso terrestre. Não, a realidade do mal sempre vai existir, só que nós somos capazes sim de trazer mudanças. Nós somos capazes sim de trazer renovação mesmo para o mundo, mesmo para a sociedade, vivendo com o nosso exemplo de cristãos, essa realidade do amor de Deus que une, que agrega, que congrega. Lembra que nós somos, né, que o São José Maria Escrivá gostava tanto de repetir, os cristãos têm que ser fermento na massa. O Santo Agostinho, naquela obra dele sobre a concordância dos evangelhos, dos evangelistas, é uma obra pouco conhecida, mas ele insiste muito nos primeiros capítulos de que, olha só, os cristãos estão dominando as coisas aí, né? Ele está falando ali na época em que o cristianismo ainda convivia com o paganismo, mas o cristianismo já estava, né, ou seja, à frente. E olha, nós somos sim capazes de transformar as coisas como o cristianismo transformou o Império Romano. Então, que os casais jovens tenham essa consciência de que o mundo precisa desse lugar privilegiado do acolhimento do amor de Deus na aliança conjugal. Continuando aqui o Papa. Por isso digo a vós, esposos, com o coração cheio de gratidão e esperança. O casamento não é um ideal, mas a regra do verdadeiro amor entre o homem e a mulher. Amor total, fiel e fecundo. Esse mesmo amor, ao transformar-vos numa só carne, torna-vos capazes de a imagem de Deus doar a vida. Essa frase foi a que mais ficou famosa e que mais espalhou-se no YouTube, nas redes sociais. Muitas pessoas fizeram esse corte aí da homilia, porque de fato é uma frase muito bonita, né? Ou seja, o casamento não é um ideal, mas a regra do verdadeiro amor entre o homem e a mulher. Né? Sempre vai existir o risco da idealização, né, romântica, no sentido ruim da palavra, da vida matrimonial. Né? Sobretudo em tempos de rede social, nós não devemos viver nem acreditar no casamento como se fosse algo idealista. Né? Não que não haja um verdadeiro e bom ideal de matrimônio. O ideal de matrimônio é o ideal da santidade. Né? É por isso que o Papa diz, o casamento não é um ideal, mas a regra do verdadeiro amor entre o homem e a mulher. Né? Evidente que ele não vai destrinchar aqui longamente sobre o assunto, mas quem consegue olhar um pouco mais alto, mais à frente, consegue entender a diferença. Né? O verdadeiro amor entre um homem e uma mulher é algo de muito mais concreto, ao mesmo tempo algo de muito mais profundo do que um mero ideal. E como é esse amor? Aí ele cita aqui a Humanae Vitae, essa carta tão importante do Papa Paulo VI. O amor ele é total, fiel e fecundo. Amor total, uma entrega total de um ao outro. Uma entrega que é total e fiel, né? Ou seja, ela tem esse caráter de união exclusiva e que se desdobra, ou seja, esse amor total e fiel se desdobra na fecundidade. Né? Nós sabemos muito bem, o mundo contemporâneo, ele ataca com unhas e dentes no amor matrimonial, a fecundidade, né? Em primeiro lugar, né? com essa concepção antinatalista tão forte. O mundo contemporâneo ataca a fidelidade, né? Relativizando a fidelidade, propondo, né, formas ou seja, normalização de adultério, de comportamentos adúlteros e, claro, o mundo contemporâneo ataca muito essa totalidade do amor, né, apresentando um ideal de casamento egoísta, voltado para si, que não é de acordo com a regra
do verdadeiro amor entre o homem e a mulher. Esse mesmo amor, né, repito aqui, ao transformar-vos numa só carne, torna-vos capazes de a imagem de Deus doar a vida. Ou seja, esse amor, ele transforma homem e mulher em uma só carne, ele realiza a unidade, e essa unidade transborda como Deus, assim como Deus é capaz de criar a vida, esse amor que os faz um só, também os dá o dom de doar a vida, imitar a Deus como doadores da vida, participantes privilegiados do ato da criação. Portanto, encorajo-vos a ser exemplos de coerência para os vossos filhos. Aí aqui ele dá uma última consideração de caráter mais prático e moral, mas também muito importante. Encorajo-vos a ser exemplos de coerência para os vossos filhos, comportando-vos como quereis que eles se comportem. Então, coerência, né, comportamento, né, sem duplicidade, né, sem máscaras. Os pais, eles precisam ensinar com exemplo, não só com as palavras, claro, com as palavras também, mas com exemplo, educando-os para a liberdade através da obediência. Olha que interessante. Educar para a liberdade, porque lembra, lá no início da pregação ele diz que a liberdade foi traída com o pecado. Porque às vezes a gente acha que liberdade é a gente fazer o que quiser. Ou seja, a liberdade deixa de ser a escolha do bem para virar uma libertinagem, uma escolha de qualquer coisa. Então a liberdade, quando ela se volta para o mal, ela é traída. E essa liberdade precisa ser educada. A liberdade precisa ser educada. Porque também uma outra concepção errada é a gente achar que vai colocar os filhos soltos no mundo e eles vão aprender sozinho as coisas. A liberdade precisa ser educada, e ela é educada pela obediência. A gente tende também, né, a ter essa visão errada de achar que obediência e liberdade são duas coisas contraditórias e opostas, quando na verdade a obediência é um caminho para a liberdade. A desobediência não é liberdade. A desobediência é a negação da liberdade. A humanidade perde a sua liberdade plena que tinha antes do pecado por causa da sua desobediência. Então nós somos tolhidos na nossa liberdade hoje por causa da nossa desobediência do pecado. E a obediência de Cristo, a obediência até a morte e morte de cruz, que restaura em nós a capacidade da liberdade total pela graça. É claro que hoje nós vivemos uma liberdade ainda não absoluta, não plena, né, mas já restaurada pela graça de Cristo. Nós vamos gozar dela plenamente no paraíso quando já não houver mais pecado algum. E o Papa continua, né, na família a fé é transmitida de geração em geração, juntamente com a vida. Outro ponto importante, né, ou seja, a família tem que ser esse lugar de transmissão da fé. É partilhada como o alimento da mesa e os afetos do coração. A fé tem que ser algo de tão natural dentro da família como são o alimento da mesa e os afetos do coração. Isso torna um lugar privilegiado para encontrar Jesus, que nos ama e quer sempre o nosso bem. E aí, e tem ainda mais um pouco, né? Não terminou a homilia, mas aqui são as considerações que eu gostaria de trazer para o clube. Então, é isso. A nossa família tem que ser esse lugar privilegiado do encontro com Jesus. Só que isso só vai ser possível se nós fizermos tudo isso aqui. Ou seja, se o amor que nós vivemos é fundamentado no amor do próprio Deus, se nós pedimos esse amor como dom a Jesus, se nós somos capazes de viver essa relação conjugal, essa aliança conjugal, como esse espaço de acolher, para acolher o amor de Deus, para superar
todas as forças que desagregam, superar o pecado, quando o casamento é vivido como regra do verdadeiro amor entre homem e mulher, amor total, fiel e fecundo, quando os pais são exemplos de coerência, quando educam os filhos pela liberdade através da obediência, quando a fé é transmitida na família de geração em geração como o alimento da mesa e os afetos do coração, aí sim nós teremos dentro da nossa família esse lugar privilegiado para o encontro com Jesus que nos ama e quer sempre o nosso bem. Bom, então é isso. Essas são as considerações. Reitero que vale muito a pena vocês pesquisarem na internet a homilia do Papa Leão integralmente. Está no site do Vaticano. Para vocês terem uma ideia, eu imprimi aqui. São 3 páginas, é bem pequenininho e muito profundo. Vale muito a pena ler. Tem no YouTube também, no Vatican News, Vatican Media. No YouTube tem também na transmissão da missa. Você consegue escutar essa homilia, que foi no domingo passado. Né? Eu estou gravando agora no dia 3 de junho, o vídeo vai ao ar depois, mas a homilia foi no dia 1º de junho de 2025. E vale a pena dar uma conferida lá. Então, espero que vocês tenham gostado e aproveitado esse conteúdo. Se for algo que faça bem para vocês, nós podemos depois trazer mais conteúdos desse tipo, né? Como, por exemplo, outras considerações do Papa Leão, outros temas que a gente vai lendo e estudando por aí, para que possa acrescentar e aprofundar e trazer algo de positivo aí para a formação intelectual e, sobretudo, espiritual de todos que acompanham o nosso Clube de Leitura Mãe Amável. Deus abençoe.